Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Carl Jung. Você já se perguntou por quê, mesmo com tanto acesso à informação, tanta gente ainda vive no piloto automático? Vivemos correndo, reagindo, esperando, como se houvesse tempo de sobra. Como se a vida real fosse sempre adiada para depois. Mas e se esse depois nunca chegar? Esse vídeo é um convite, não à perfeição, mas à consciência. Aqui, vamos explorar 10 princípios que podem transformar sua forma de viver, não com promessas milagrosas, mas com a profundidade de quem decide olhar para dentro. São ideias simples, mas que exigem coragem, porque olhar para si dói. Mas é nessa dor que se esconde o ouro. Como dizia Jung, o ouro que você procura está onde menos gostaria de olhar. Cada princípio que você vai ouvir aqui é como uma pequena chave, uma abertura para um novo modo de existir, mais presente, mais lúcido, mais seu. E ao final desse vídeo, se pelo menos um desses princípios tocar você de verdade, já terá valido a pena. Porque quem escolhe viver com consciência, mesmo tropeçando, já está se diferenciando. Vamos começar? Capítulo 1. Controle o que você pode controlar. Tentar controlar tudo ao nosso redor é como tentar conter o mar com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. E no fim, só resta o cansaço de lutar contra o inevitável. Muitas pessoas vivem presas a essa ilusão de controle. Tentam mudar os outros, o passado, as circunstâncias, o clima, a opinião alheia. E, nessa tentativa constante, se esquecem da única coisa que realmente tem poder para transformar, elas mesmas. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Isso nos revela algo importante. O mundo externo, muitas vezes, é um reflexo daquilo que ainda não integramos dentro de nós. Você não controla o trânsito, mas pode controlar como reage a ele. Você não controla o humor de outras pessoas, mas pode escolher não absorvê-lo. Você não controla o ritmo da vida, mas pode decidir onde coloca sua atenção. No fundo, isso é sobre energia. Toda vez que você foca no que está fora do seu controle, está desperdiçando uma parte valiosa da sua força vital. Agora pare um instante e reflita. O que você tem tentado controlar que está te consumindo? E se você deixasse ir, não como quem desiste, mas como quem se liberta? Controle não é rigidez. É direcionamento. É saber que você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Comece por dentro. É ali que a verdadeira mudança acontece. Capítulo 2. Não reaja, responda. Quantas vezes você já disse algo no impulso e depois se arrependeu? Reagir é instintivo. É a resposta automática do ego ferido, da sombra inconsciente que salta antes mesmo que possamos pensar. Responder, por outro lado, exige presença, exige consciência. Carl Jung nos alertou. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E, em grande parte, nossas reações são justamente isso, expressões inconscientes de feridas não resolvidas. A diferença entre reagir e responder pode parecer sutil, mas muda tudo. Reagir é como jogar gasolina no fogo. Responder é como acender uma vela na escuridão. Imagine uma situação simples. Alguém te interrompe no meio de uma frase. Você pode reagir com irritação, levantar o tom, se fechar, atacar, ou pode respirar, observar o impulso e responder, de forma clara, firme, mais serena. Essa pausa entre o estímulo e a ação é onde mora a liberdade de escolher o tipo de pessoa que você quer ser. E isso não é sobre se tornar passivo. É sobre se tornar consciente. É saber que cada reação impulsiva alimenta padrões antigos e que cada resposta consciente é um passo na direção da sua própria individuação. Agora pare por um instante. Qual foi a última vez que você se deixou levar pela reação? E se da próxima vez você desse um passo para trás e respirasse? Responder é um ato de autocuidado.
é escolher não ser mais prisioneiro dos próprios impulsos, é transformar a própria mente em um espaço mais calmo e confiável. Capítulo 3. Memento Mori. Lembre-se da morte. A morte é um daqueles assuntos que muita gente evita, mas fugir dela não a torna menos real. Apenas nos afasta da vida. Memento Mori significa: lembre-se de que você vai morrer. Parece sombrio, mas é na verdade um lembrete poderoso de urgência e presença. Carl Jung escreveu: a vida só tem sentido se formos conscientes da morte. Porque é justamente o limite que nos faz valorizar o tempo, é o fim inevitável que nos obriga a olhar para o agora com reverência. Quando você esquece da morte, vive como se fosse eterno, postergando sonhos, guardando palavras, suportando o insuportável, como se tivesse tempo de sobra. Mas não tem. Essa consciência da finitude não precisa gerar medo, pode gerar coragem. Coragem de dizer eu te amo, hoje. Coragem de se afastar do que não te faz bem. Coragem de começar aquele projeto que vive sendo adiado. É curioso como a morte, quando lembrada com sabedoria, nos faz sentir mais vivos. Ela limpa o ruído. Revela o que realmente importa. Pense agora. Se hoje fosse seu último dia, o que você faria diferente? O que está esperando para viver? A morte não é o oposto da vida, é parte dela. E quem caminha com essa lembrança no bolso, vive com mais propósito no peito. Capítulo 4. Pare de esperar, comece a agir. Esperar é confortável. A espera dá a ilusão de que algo vai acontecer, eventualmente. Mas o tempo não faz milagres por conta própria. E o futuro, por mais sedutor que pareça, nunca chega da forma como imaginamos. Quantas vezes você já disse, quando eu tiver mais tempo, quando tudo estiver mais calmo, quando eu me sentir pronto? Mas esse quando, muitas vezes vira nunca. Porque o agora é o único território onde a vida acontece de verdade. Carl Jung afirmava: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ação consciente é isso. Enfrentar a escuridão da inércia, a preguiça disfarçada de prudência, o medo escondido sob o perfeccionismo. Esperar demais é uma forma sutil de autoabandono. Você adia seus dons, seus encontros, sua verdade. Tudo o que não é vivido, aos poucos, apodrece dentro. Agora pense, o que você tem deixado para depois? O que você já sabe que precisa ser feito, mas ainda não começou? Não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de dar um passo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, porque a ação quebra o ciclo da estagnação. Agir é declarar para a vida: eu estou aqui, eu escolho viver. E às vezes, isso basta para que tudo comece a se mover. Capítulo 5. O silêncio é uma arma poderosa. Vivemos numa era barulhenta. Barulho nas ruas, nas redes, nos pensamentos. Falar virou impulso, opinar, uma necessidade, e o silêncio, quase um incômodo. Mas o silêncio não é ausência. É presença ampliada. É no silêncio que ouvimos o que realmente importa. É nele que acessamos camadas mais profundas do ser. Carl Jung dizia: o encontro com o self é muitas vezes precedido por uma profunda solidão. E essa solidão fértil só se revela no silêncio verdadeiro, aquele que não busca preencher, mas sentir. O silêncio tem muitos usos, é sabedoria. Quando evita uma palavra impensada, é estratégia. Quando economiza energia, é escuta. Quando nos abrimos ao outro sem querer intervir. Imagine agora uma discussão acalorada. Falar mais resolve? Ou às vezes o silêncio desarma mais do que 1000 argumentos? O silêncio também é cura. Quantas respostas você já recebeu quando parou de buscar e simplesmente ficou quieto? Mas atenção! Silêncio não é repressão, é pausa consciente. Um espaço entre o estímulo e a resposta. Um solo fértil para a intuição florescer. Então reflita, onde na sua vida o barulho tem te afastado de si mesmo? Quais conversas você tem com você mesmo? Quando ninguém mais está ouvindo, ouvir mais. Falar menos. Não por submissão, mas
por sabedoria. Porque o silêncio, quando respeitado, se torna voz. E uma voz que vem do silêncio tem o poder de transformar. Capítulo 6. Aceite o desconforto e cresça com ele. Existe um erro comum em nosso tempo: acreditar que a felicidade está em evitar qualquer desconforto. Mas evitar o incômodo é, muitas vezes, evitar o próprio crescimento. Carl Jung nos lembra: aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais fugimos do desconforto, mais ele nos persegue. Mais ele se acumula nas sombras da psique, até que precise se manifestar de formas ainda mais intensas. Crescimento não acontece na zona de conforto. É como o corpo no exercício físico. Ele só se fortalece quando é desafiado, quando o músculo é tensionado além do que está acostumado. Na mente, é a mesma lógica. É no erro que aprendemos. É na frustração que descobrimos nossos limites. É na dor que reconhecemos o que ainda precisa ser curado. O desconforto é um portal, um sinal de que algo novo está tentando emergir. E quanto mais resistimos, mais prolongamos esse parto interno. Agora pense em uma situação que você evitou por medo de se sentir desconfortável. E se, em vez de fugir, você tivesse respirado fundo e atravessado? O que teria mudado? Aceitar o desconforto não é se acomodar na dor. É reconhecer que ele faz parte da jornada. É saber que a borboleta só ganha asas depois de romper o casulo. Um processo que exige força e vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, reflita: qual parte de você está tentando crescer, mas esbarra na sua resistência, o que dentro de você ainda precisa ser abraçado com coragem? Lembre-se, a verdadeira maturidade nasce quando paramos de buscar conforto e começamos a buscar consciência. Capítulo 7. Pratique a gratidão pelo que já tem. A mente humana tem uma tendência ancestral: buscar o que falta. Ela corre atrás do que ainda não conquistou, do que está distante, do que poderia ser melhor. Mas nessa corrida, quase sempre esquecemos do que já temos. Carl Jung dizia: a felicidade não é alcançada pela consciência de que se conquistou algo, mas sim pela consciência de que aquilo que se tem é suficiente. Gratidão não é conformismo, é uma lente que muda a forma como enxergamos a realidade. Ela transforma o cotidiano em milagre, um café quente, uma conversa sincera, o ar que entra e sai sem esforço. Tudo isso pode passar despercebido, até que seja tirado de nós. A prática da gratidão é uma forma de voltar ao presente, de interromper o ruído da comparação, de perceber que, mesmo em meio a desafios, há algo a ser honrado. E não é só agradecer pelo que é bom. A verdadeira gratidão também se estende aos momentos difíceis, porque são eles que nos moldam, que revelam a força invisível que carregamos, que ensinam, com dureza, as lições que evitávamos. Uma ferramenta poderosa para isso é a visualização negativa. Feche os olhos e imagine perder algo que você ama profundamente. Ao abrir os olhos novamente, perceba como esse simples exercício muda sua percepção. Agora reflita: o que na sua vida você tem dado como garantido? Que bênçãos silenciosas você pode reconhecer hoje? A gratidão é um antídoto para a escassez emocional. Ela te ancora no agora e te ensina que, por mais imperfeita que pareça a vida, ela ainda é um presente. Capítulo 8. Reduza o ruído e foque no essencial. Em um mundo saturado de informações, convites e distrações, viver com foco é um ato de rebeldia. A todo momento algo exige sua atenção. Notificações, opiniões, compromissos, estímulos. E aos poucos, você se vê exausto, sem saber exatamente com o quê. Carl Jung escreveu: a pressa é não apenas o inimigo da perfeição, mas também o inimigo da consciência. Quando você está sobrecarregado, perde a capacidade de perceber o que realmente importa e começa a confundir movimento com progresso. O excesso é um ladrão silencioso. Rouba seu tempo, sua clareza, sua paz. Por isso, reduzir o ruído não é apenas uma escolha prática, é uma escolha espiritual. Reduzir é priorizar,
É perguntar com honestidade: o que é essencial para mim agora? E ter a coragem de dizer não ao que é apenas barulho. Pense em sua rotina. Quantas coisas você faz por inércia, por hábito, por medo de desapontar? E quantas delas, de fato, nutrem sua alma? O foco exige limites. Limites com o mundo, com os outros e consigo mesmo. É a arte de não se dispersar em 1000 direções, mas de aprofundar uma única presença. Agora reflita. O que na sua vida está ocupando espaço, mas não gera significado? O que pode ser simplificado, eliminado ou transformado? Focar no essencial é um caminho de volta para si. É sair do excesso para reencontrar o centro. Porque, no fim, não é sobre fazer mais. É sobre viver melhor. Capítulo 9. Use a respiração como âncora. A respiração é o elo silencioso entre corpo e mente. Está sempre conosco, mas quase nunca a percebemos. No entanto, quando damos atenção a ela, algo profundo acontece. Retornamos ao presente. Carl Jung afirmou: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E olhar para dentro começa com o simples ato de observar o ar que entra e o ar que sai. Quando você respira com consciência, você interrompe o fluxo automático dos pensamentos. Você cria espaço entre o impulso e a resposta. Você se ancora, mesmo em meio ao caos. Respiração está diretamente ligada ao sistema nervoso. Inspirar de forma curta e superficial ativa a ansiedade. Respirar lenta e profundamente ativa a calma, o foco, a clareza. Em momentos de raiva, ansiedade ou dúvida, poucas coisas são tão eficazes quanto parar e respirar. 3 respirações profundas, sentidas de verdade, têm o poder de mudar completamente a sua energia. Pense nas vezes em que você agiu por impulso. Se tivesse respirado antes, teria feito diferente? A respiração é uma bússola. Quando tudo parece incerto, volte para ela. Quando a mente estiver agitada, ouça o corpo. E quando estiver desconectado de si mesmo, respire. A conexão começa aí. Reflita agora. Como seria a sua vida se você usasse a respiração como ferramenta diária de consciência? O que mudaria se, ao invés de reagir, você simplesmente inspirasse e escolhesse com presença? A respiração não exige esforço, técnica ou conhecimento avançado, só exige presença. E isso, muitas vezes, é tudo o que você precisa para voltar para casa. Capítulo 10. Confie no tempo e no processo. Vivemos em uma cultura da urgência. Queremos resultados rápidos, mudanças imediatas, respostas prontas. Mas a alma não segue o tempo do relógio. Ela segue o tempo da maturação. Carl Jung disse: o que não vem à consciência, retorna como destino. E tornar-se consciente é um processo, um trabalho profundo, silencioso, que exige paciência. Confiança no tempo é aceitar que cada coisa floresce em sua própria estação, que nem tudo está sob o nosso controle, e nem precisa estar. Sabedoria nos ciclos, nos invernos, nos vazios. Às vezes, parece que nada está acontecendo, mas, por dentro, algo está se organizando. As raízes estão crescendo, mesmo que ainda não se vejam os frutos. Pense em uma fase difícil que você superou. Naquele momento, talvez tudo parecesse estagnado, mas olhando para trás, percebe o quanto ela foi necessária para que você se tornasse quem é. Confiar no processo é abrir mão da ansiedade pelo futuro, é caminhar com presença, mesmo sem garantias, é entender que você está exatamente onde precisa estar para aprender. O que precisa aprender? Agora reflita. O que você está forçando a acontecer antes do tempo? E se você entregasse um pouco mais e confiasse, a vida tem seu próprio ritmo. E quando você respeita esse ritmo, em vez de lutar contra ele, descobre uma nova forma de paz. Uma paz que vem não da certeza, mas da confiança. Conclusão. Talvez
Você tenha percebido que esses princípios não são regras fixas, nem soluções mágicas. São convites. Convites para viver de forma mais presente, mais consciente, mais verdadeira. Não se trata de transformar a vida da noite para o dia, mas de escolher, ainda hoje, um pequeno passo em direção a si mesmo, uma respiração mais profunda, um silêncio mais intencional, um não que protege sua paz, ou simplesmente a coragem de parar e sentir. Carl Jung nos lembra: aquilo a que você resiste, persiste. Mas aquilo que você aceita, se transforma. E aceitar que a vida é um processo, com suas pausas, recomeços e incertezas, já é um enorme passo rumo à transformação. Então, olhe novamente para os princípios que exploramos. Quais deles mais tocaram você? Qual deles parece sussurrar algo que você já sabia, mas precisava lembrar? Escolha um. Apenas um. E leve com você como uma semente. Regue com atenção, com prática, com paciência. E observe. Observe como pequenas mudanças internas podem, aos poucos, realinhar todo o seu mundo. Se você chegou até aqui, é porque já está trilhando um caminho diferente, o caminho da consciência, e isso, por si só, já é extraordinário.